né? Com a idade até piora. Fica mais nervoso aí. A gente tem uma tendência natural com a idade de não praticar mudanças, então de deixar tudo numa rotina para as coisas se tornarem também mais fáceis, porque elas realmente se tornam mais fáceis quando elas entram numa rotina. Isso não quer dizer que elas se tornam mais vivas pra gente, ao contrário. Eu conto aqui no programa que eu gosto muito dessa ideia, né, científica de que a mente não acumula memórias repetidas. Então, por exemplo, a gente dirige muitas vezes sem saber como está dirigindo, porque a memória não fica preocupada em lembrar que você engatou primeira, virou para a direita, virou para a esquerda. Se a gente faz uma retrospectiva logo após dirigir, a gente é até capaz de lembrar algumas cenas daquele momento, mas a memória não acumula isso, porque não tem espaço para a gente acumular todo esse tipo de informação. A questão é, se a gente repete demais os nossos movimentos, as nossas atitudes, as nossas ações, a tendência é a gente achar que o tempo passa mais rápido. Por quê? Porque a gente não se percebe, a gente vai perdendo a consciência viva dos momentos, porque a memória não vai, né, armazenando, não vai registrando. Até por isso as pessoas mais velhas têm a sensação, a gente mesmo, né, tem a sensação de que o Natal chega mais rápido, o agosto sempre chega mais rápido, que o ano passa mais rápido. Por causa dessa né, baixa consciência nos momentos de repetição. O Neto até fala sobre isso num outro sentido, mas eu achei muito interessante. Ele fala assim, preocupe-se mais com a sua consciência, que é exatamente o que estamos dizendo, né? Do que com a sua reputação. Porque sua consciência é o que você é, e a sua reputação é o que os outros pensam de você. E o que os outros pensam de você é problema deles. Autor desconhecido. Muito bom, né? Muito bom, né? É isso mesmo. E você ter consciência do que você faz, do que você é uma questão de escolha, né, Ricardo? É uma questão de escolha e é uma construção. Você vai construindo isso dia a dia. Eu discorro isso, inclusive, num livro chamado A Escolha, que eu mostro duas realidades. Uma realidade que é aquela que você acredita que é a realidade, que isso é uma construção que está na sua cabeça, né? E outra é que ela existe realmente. Vou dar dois exemplos aqui. Se eu fizer 3 perguntinhas aqui, ó. Qual o melhor time do mundo? Por favor, não precisa gritar. Não respondam, por favor, porque no Web Divan não falamos sobre futebol. É um programa onde não discutimos o tema. Qual é o partido político que é verdadeiro, né? Que é honesto? Qual a pessoa mais bonita do mundo? Cada um vai ter uma resposta para isso. Qual é a religião que é certa? E assim vai. Essas respostas que você deu, para você, elas são a tua realidade. Por que as pessoas tentam... Por que as pessoas tentam fazer com que a sua realidade seja a realidade do outro? Então, minha religião é melhor, meu time é melhor, minhas escolhas são as melhores. Aí eu olho isso como narcisismo, né? É um isolamento isso. De medo de encarar a vida, a pessoa se isola nesse mundo imaginário que ela criou, né? E aí você vai falar uma ideia diferente para ela, fala para você, mas eu não acredito nisso. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Se eu falar para você, eu estou no 10º andar. Você acredita na lei da gravidade? Eu não. Então pula pela janela. Que diferença vai fazer se você acredita ou não? Vai cair igual. Acreditando ou sem acreditar, cai igual. Então existe uma realidade, que vamos chamar aqui da realidade regida pelas leis universais. Que eu estou dando um exemplo aqui da lei da gravidade. Existem algumas leis que governam o funcionamento do corpo humano, funcionamento do planeta, funcionamento da galáxia, etc. A gente conhece muito pouco dessas leis, mas conforme você vai conhecendo, você vai vendo que não, realmente é uma realidade. Essa gravidade existe, todo mundo vai sofrer o mesmo efeito quanto ela. Existe essa outra realidade, entre aspas, que a gente inventa, né? Que é a minha religião, meu partido político, lá. Se eu estiver seguro disso, eu fico para mim e tá bom, ué. Eu não preciso impor a minha realidade ao outro, querer que o outro tenha a minha religião, querer que o outro tenha o meu partido político, sabe? Eu posso respeitar, eu posso ter um amigo de outro time e ser amigo dele. Não preciso ser inimigo, porque a cor do time dele é diferente, né? E eu entendo que isso é insegurança da pessoa. Ele está inseguro, né? Primeiro se isolou, né? E aí depois, como ele está inseguro naquilo, não tem certeza que aquilo é verdadeiro, então ele começa a querer impor isso aos outros, porque mesmo se for falso, mas se tiver bastante gente junto, quem sabe vira verdade, né? Quem sabe uma ilusão não vira uma realidade, quem sabe? vai, né? Vai por aí, né? A questão
eu acho que, eu fico pensando, né, até nessa coisa do futebol, eu brinco que no Abdivan a gente não fala sobre futebol, exatamente por isso. Porque a escolha de um time é tão, como que eu poderia te colocar isso sem parecer que eu detesto o futebol, como eu detesto, mas... eu acho que serve para isso só, na minha visão, se esgota nisso. É uma possibilidade de eu falar, o meu mundo é melhor do que o seu, o meu time é melhor do que o seu. E assim, lógico, porque eu não aprecio o jogo. Então, para minha visão, se esgota nisso e vira uma briga muito sem sentido. Eu não vejo o menor sentido entre uma pessoa falar, nossa, o time é ruim, hein? Aí você repete, não, o seu que é ruim, ele perdeu há 20 anos atrás nesse mesmo campeonato. Não, mas o seu nunca ganhou esse campeonato. Onde a gente vai com essa conversa, né? O que a gente vai trocar com essa conversa? Aí, sabe que é interessante? A maior parte dessas ilusões que a gente cria é justamente para nos afastar da nossa verdade, do nosso interior, né? Então, ou seja, como nós temos medo do novo, temos medo... quer ver eu pegar a etimologia da palavra divindade, né? Divindade é o que há de vir. Então, se há de vir, ainda não veio, então é novo. Tudo que você conhece já não é mais divino, porque já virou presente, mas o que ainda vem, aquilo lá é... Agora, e a coragem para encarar o divino? E a coragem para construir isso a cada dia? Para ir aprendendo com as suas próprias experiências. O erro não é nosso inimigo, o erro é nosso amigo, porque com ele a gente aprende. E ele só é erro se você sabe que está errado e continua fazendo. Porque senão é engano. Você fez de um jeito, puxa, não deu certo desse jeito. Quando ele faz melhor, aí você pega e faz de outro jeito. Então agora melhorou. Se você sabe que dá errado, né? E continua, que isso é muito comum acontecer nos relacionamentos, né? A pessoa já está vendo que aquele relacionamento gastou, não tem mais para onde ir, mas continua. E às vezes uma coisa que podia ter resolvido, virado uma página, começado uma coisa que vale a pena, leva 10, 15 anos para depois fazer isso. E aí a culpa é do outro? Culpa não resolve nada, né? Aliás, nunca é do outro. A responsabilidade nunca é do outro. A responsabilidade sempre é da nossa escolha, né? Eu vou até mostrar, por falar nisso, o seu livro, né? A Escolha, do Ricardo Fera, que, aliás, né, vocês podem ver mais, entender mais sobre o que se trata o livro. Tem o site do Ricardo, quem quiser entrar, para a gente continuar conversando, www.ricardofera.com. Desculpa, só .com. www.ricardofera.com. No livro você discute sobre isso, a questão das escolhas e a importância da escolha? Eu acho que esse é um mote do livro. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu não tinha esse nome, tá? E isso era assim, eu observei que várias tradições eram ditas por povos diferentes, mas estavam falando a mesma coisa. Então, o hermetismo ético dos egípcios, a Cabalá dos hebreus, a Profecia Celestina, que é um romance que fala aqui dos povos andinos, estão falando a mesma coisa, só que com linguagem diferente. Os Vedas dos hindus também estão falando a mesma coisa, só que aparentemente são coisas diferentes. Então, como é que eu vou explicar que essas coisas são a mesma coisa, dita em lugares diferentes, com língua diferente, com época diferente? Aí aconteceu que eu estava indo ao Peru, estava eu e minhas filhas, e a caçula estava fazendo 15 anos, fomos ao Peru. Aí eu fui anotando no caminho, né, trechos, nome de rua, número disso, daquilo, e aí, ou seja, esse assunto, que seria um assunto altamente técnico, vai sendo inserido de uma forma muito suave, né? Estamos lá tomando um chá de coca, aí, poxa, eu lembrei disso, isso aqui conecta com tal coisa, de um povo ou de outro. E depois, outra vez, estamos numa refeição, estamos numa colina, e aí, ou seja, é um livro não de respostas, mas de perguntas, né? Que vai ser uma base para você pesquisar o que você quiser nisso. E aí, quando eu cheguei no Brasil, que ainda não tinha decidido publicar, queria, mas estava só rascunhando, né? E aí eu fui em 3 eventos que levaram justamente a confirmação de que aquilo que estava ali no rascunho, na teoria, tinha todo sentido. Um evento foi na USP sobre resiliência, então apareceram diversas pessoas na Escola de Psicologia da USP, mostrando a sua autossuperação.
mostrando que eles se tornaram pessoas melhores a partir do momento que eles deixaram de cobrar dos outros e passaram a próprios. Fui no congresso dos sindicatos dos psicanalistas e estava falando do narcisismo nos tempos modernos, né? Que essa síndrome do narcisismo vai deslocando o ser dele mesmo e ele vai se tornando cada dia mais infeliz. Ele consome, consome, consome e cada dia está mais triste. Tem alguma coisa estranha, né? Se a gente vê toda a publicidade dizendo consuma isso e seja feliz, se você consome e ficar triste, tem alguma coisa esquisita acontecendo, né? Então, aí fui convidado para um evento na Sesc Pinheiros, primeiro encontro FIB da América Latina, promovido pela ONU. Interessante que no lugar cabe 1.100 cadeiras, e na última hora puseram mais 10 cadeiras, então eu sentei nessas 1.110, senão não teria entrado. Uma proposta de trocar o índice, em vez de tratar o índice econômico, tratar o índice de felicidade. Então, em vez de ser PIB, Produto Interno Bruto, futuramente será FIB, Felicidade Interna Bruta. Aí eu falei, poxa, eu tenho que publicar o livro então, não é possível. Eu encontro um monte de gente falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Então, tem que publicar. E aí surgiu, aí nasceu a escolha. A ciência e a tradição se encontram. Que embora é um livro escrito por um psicanalista, mas é um livro que um jovem, um adolescente vai se divertir um montão. E, inclusive tem alunos meus que falam, professor, primeira vez que eu cheguei até o fim num livro. Então, se isso acontecer, ele se tornou um leitor, né? Ele vai ler outros livros agora. Com certeza. Tudo começa com o primeiro, né? Tudo começa com o primeiro.